Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Estamos de volta com o Linha de Passe nesta noite de segunda-feira, tudo sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, os resquícios, o que vem por aí. Linha de Passe, linha 1, para você participar, é a nossa hashtag no Twitter. Hora de gols, filho para Rogério Ceni. Vocês se falam? Não faz tempo. Não faz tempo. Eu falo para ele... Ele foi até o CT do São Paulo, até aqui em São Paulo, né? Eu soube. Foi muito bem recebido lá. Senhores, alguém se habilita a começar votando? Não? Eu se habilito-se. Com maior dúvida entre o Otero e o André. Como o gol do André acabou sendo mais importante, André. Eu vou de Guerra. Também vou de Guerra. Guerra. De Gustavo. Aê, vai ganhar. Vai ganhar. Olha lá, vai ganhar. 31% gol. Carisma de Gustavo. E metendo um gol de falta, valendo do jeito que bateu. Valendo 3 pontos na primeira partida do Fortaleza na volta. Voltando à Série B. E assim, e aquele abraço no Rogério Ceni, é claro, é só uma especulação. Tem um quê de valeu por me ajudar a treinar, né? Isso. Do jeito que batia na bola o Rogério Ceni, pode ter havido, né? A insistência do Rogério, instruções do Rogério, né? Grandes possibilidades do Rogério de ter dedo do Rogério nessa cobrança de falta do Gustavo. Vamos lá, lista internacional. Por tenso, pequenininho. Di Maria. Di Maria pra mim. Guerreira. Eu vou estar entre os dois, vamos ver. Vou ficar por último. Vamos ver. Naldo. Eu vou de Herrera. Então vou equilibrar Di Maria. Empatou. 2-2. Tá ganhando. Olha lá, tá dando Di Maria com mais da metade dos votos, né? 51% votando no Di Maria. Bertozzi. Era pra votar nele também, não apenas indicar. Porque ele me mandou uma mensagem falando: você votou na indica lista. o gol do Benevento pro linha de passe. Indicado, hein? Agora ele tá dando uma bronca porque eu não votei no Benevento. O gol do Otero foi ele que pôs também na lista, não? Vamos lá, continua o programa. Eu vou mandar mais uma enquete para o Fã de Esportes responder, até porque tem a ver e muito com o nosso próximo assunto, que foi o empate 2-2 Vitória e Flamengo. Qual o destaque da primeira rodada do campeonato? Furacão, Grêmio, Rodriguinho, arbitragem. Lambança. E uma pena, né, Mauro, que a arbitragem, ela até, no caso específico do jogo do Flamengo, ela tira a possibilidade da gente analisar, né, o que foi exatamente o time do Flamengo, com o Barbieri no banco de reserva. 10 minutos muito bons. Estava jogando muito bem. Eu acho engraçado que tem gente reclamando, né? Porque eu escrevi: o Flamengo empatou com o assoprador de apito. E o gol impedido, você não dá valor ao gol impedido. Sim, houve um gol impedido. Eu acho até que o Diego sofreu um pênalti também. A meu ver, acho que o Mauro não vai concordar. Não. Claro. Mas, enfim, o pênalti do Diego ou o gol impedido, a gente vai conviver com eles a vida inteira e faz parte. Faz parte, como diz, faz parte do futebol. O pênalti da bola no rosto, não só foi um absurdo, porque foi claro que foi no rosto. Se fosse com a mão, teria sido na frente do rosto para se proteger, não seria a mão. O jogador do Flamengo cai dentro do gol, tamanha a pancada que ele leva no rosto. Tem um samambaia do lado que não observa e ele é expulso de campo. Quer dizer, é óbvio que o Flamengo foi triplamente prejudicado nesse lance. Muda inteiramente a história do jogo. São coisas diferentes, Juca. Pra mim, assim, não tem discussão de que a arbitragem prejudicou o Flamengo absolutamente. Assim, o prejuízo do Flamengo não se compara com
o prejuízo do seu adversário. Não se compara, não se compara. São coisas totalmente distintas, né? O gol do Vitória, o gol do Flamengo estava impedido? Estava impedido, sim, é verdade. Sim, muito impedido. Mas assim, na hora que você perde um jogador, né? Everton Ribeiro. E sofre um empate no começo do jogo, depois de ter começado daquela maneira, o prejuízo do Flamengo é incomparável. Eu só discordo em relação à facilidade ou dificuldade em relação ao lance, Juca. E se você reparar bem, a minha impressão clara é que os jogadores do Vitória tiveram a mesma impressão do árbitro. Eles acreditam no que eles estão... Não só eles. Os jogadores do Flamengo também. Também, porque não há um clamor absurdo na hora. Vale até voltar e vocês repararem nos de branco e nos rubro-negros. Exato. Assim, nenhuma pessoa que estava na área naquele momento não achou o pênalti. É isso. Incluindo o árbitro. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Nenhum jogador do Flamengo, nenhum jogador do Vitória. É um lance que muito pode ignorar. Só o Everton. O jogador de futebol dentro do campo, ele tá olhando pro cara que ele tá marcando, olhando pra bola, ele tá olhando... O camarada que é pago, eu sempre gosto de frisar isso. Não, sim. Esses caras são remunerados. A responsabilidade é dele. Eles são profissionais. Mas a reação do jogador é um indício muito importante. Tem gente que tem pena dos juízes. Eu não tenho pena nenhuma de futebol, nem de bandeirinha. Não, falando você não. Acho que algumas pessoas têm pena. Coitado, é difícil. Então faz outra coisa da vida, meu amigo. Tá sendo pago pra isso. São 12 olhos, são 6 caras. Até o Salvo no sábado comentava que até o camarada atrás da outra linha de fundo, se porventura não tiver ninguém na frente, ele consegue ver. Deixa esse cara tomar uma decisão que você vai ver como porque o ângulo dele permite, né? Se tivesse sangrado o nariz do Everton Ribeiro, que isso seria nenhum absurdo, né? Essa região do corpo sempre sangra com muita facilidade, e foi uma porrada violenta, uma distância muito pequena, talvez ele percebesse, tá sangrando. Reparem. Aí uns 8 minutos depois ele voltaria atrás. Reparem na reação de todos os jogadores do Flamengo. Todo mundo. Agora ele tá perto do lance e ele tá olhando. O jogador vai estar olhando para quem está marcando, ele não está olhando para o Everton Ribeiro ali. Não é verdade que ninguém reclama, Ninguém reclamou, só o Everton Ribeiro. Ninguém reclama. Nenhum jogador do Flamengo. Acabei de ver um. Nenhum jogador do Flamengo reclamou. Agora, desculpa... A impressão para todo mundo que estava ali que foi pena. Nessa questão... não, porque assim, esse é o melhor exemplo. Esse é o melhor exemplo. Embora a gente tenha concordado até aqui, esse é o melhor exemplo de um jogo que foi arruinado, estragado, dilacerado e que, com a utilização do VAR, em 30 segundos ou menos, o árbitro ia chegar e dizer, olha, esse não foi pênalti, o jogador não está expulso, volta tudo e pronto. O VAR não está aprovado para o Campeonato Brasileiro. Não adianta ser todo jogo. Não, não adianta você usar como argumento, como você usa às vezes. Não, o VAR o VAR não elucida quase todos os lances de interpretação como penalidades. Não, de interpretação nenhuma. Aqui não tem interpretação nenhuma, Arnaldo. Você acabou de dizer que o árbitro e 25 jogadores na área interpretaram pênalti. Não é. Ali não é interpretação. O que eu tô querendo dizer, o lance... O VAR ia mostrar. O lance ia mostrar que não bateu na mão. E a partir do momento que você tem a imagem, não existe interpretação. É diferente... Não. É diferente do lance que a gente falou aqui. Nesse lance, talvez o pênalti para o Real Madrid, da Juventus. Então, ali o VAR nunca ia resolver. Então é bom você ressaltar. Eu ressalto, eu sempre digo aqui, o VAR não vai resolver todos os problemas do futebol. Agora, esse é um jogo que foi dilacerado, estragado por conta da ausência do VAR. Não acho. Nesse caso, não ia ter nada de interpretativo, Arnaldo. Todo mundo ia ver e ia falar, assim, volta aí, não teve pênalti. Nós quisemos arruinar o jogo. Os jogadores não quiseram arruinar o jogo, nem do Flamengo, nem do Vitória. E o árbitro não quis arruinar o jogo, não compensando tudo que viesse pela frente. Mas ele arruinou no momento que ele tomou uma decisão continuamos só analisando o futebol via arbitragem. Se todas as vezes... Nós só continuamos a analisar o futebol. Se todas as vezes que houver referência a isso, parar para a gente discutir, vai ser uma beleza até o fim do ano. Não tem o campeonato, não tem o maldito VAR. A Premier League não tem. Não, eu sei. A Premier League teve um gol no final de semana que a bola entrou. Pois é, eu quero dizer para você, o negócio gol, só para ficar claro, que eu discuto, entre outras coisas, o porquê não usar para ajudar a interpretação. Mas por que? Eu sei. Não existe o bendito VAR no brasileiro. Eu interpretei assim, mas... tá dando uma grande grita, deixa eu olhar de novo. Nossa, se eu interpretei errado. Hoje tem uma coisa boa na Alemanha, o VAR podia ter buscado. Isso eu não gosto, Juca. Por quê? Isso eu não gosto. Porque a interpretação você não vai resolver. Agora, eu só quis citar nesse caso porque a gente falou várias vezes aqui, e inclusive vamos ter depois o jogo do Vasco com o Atlético, que metade achou uma coisa, metade achou outra, e esses lances não serão resolvidos. Agora, esse jogo
foi estragado por conta de um erro de arbitragem que qualquer um não tem dúvida na hora que olha as imagens, e o jogo não teria sido estragado. Então, é para esses casos, é para esses lances em que o VAR precisa ser utilizado e adotado, porque realmente o que aconteceu no começo do jogo foi absurdo. O que a CBF gasta mandando 2 caras a mais, né, que ficam atrás da linha de fundo, né? Sim, são inúteis. Daria para bancar fatalmente esse investimento. Não há interesse. Boa, aliás, né, não há interesse nem boa vontade. Porque você paga o cachê, paga a passagem aérea, o hotel do cara, a diária, enfim. Você gasta investe um dinheiro ali. Então põe 2 caras, isso é para nada. Né? Eu acho que era perfeitamente possível dos 6 alguém ver que a bola foi na cara e não na mão do jogador. Mas o cara que tá do lado da trave não tinha como não ver. E o juiz está muito próximo. De frente. O Salve até acha que tecnicamente ele estava mal colocado, que estava perto demais. Acho que ele tinha que estar com um ângulo de visão um pouco mais amplo. Essa é uma boa teoria. Então incompetência também. Agora, só um detalhe que eu queria frisar. Se fosse uma mão aqui, não é pênalti. Claro que é pênalti. No resto não é. Para se proteger não é. Depende. Entendeu que dá pênalti assim pro cara fazer na barreira. Eu só queria frisar um detalhe. Os jogadores do Flamengo não reclamarem, isso aí nada mais é do que a postura desse time do Flamengo, que não questiona nada. Ao final do jogo, o Diego e o Hever estavam compreensivos com o árbitro. Compreensivos com o árbitro. Quanta grandeza, né? Quanta generosidade. Agora, pergunte se os rivais do Flamengo vão ser compreensivos com os árbitros quando o Flamengo for beneficiado, né? E acontecer uma situação dessa inversa. Não vai ser assim. Não vai ser assim como no ano passado, quando o Flamengo foi beneficiado por um gol absurdamente anulado do Corinthians e Itaquera. O pessoal do Corinthians foi em cima da arbitragem e cornetou a semana inteira. O presidente do Corinthians falou, os jogadores reclamaram e reclamaram com razão. Mas o Flamengo é compreensivo com o juiz. Eu acho que seria muito bonito, como alguns colegas defendem, que todos tivessem esse perfil mais desportista, mais generoso, mais compreensivo. Ok, esse é o mundo ideal. Esse mundo ideal não existe, acho que nunca vai existir. Então não dá para você lutar com armas, sem as armas que os outros usam. Você vai para um campeonato disputadíssimo, em que o jogador, o capitão e o que seria o vice-capitão, que o Diego, quando não joga o Hever, ele que ganha a abraçadeira, saem de campo falando, não, realmente, a gente entende, o árbitro... É um absurdo. Quer dizer, a bananice é levada à 8ª potência. Ninguém vai fazer isso. Se o Palmeiras for prejudicado amanhã, o pessoal do Palmeiras vai reclamar. O pessoal do Atlético ontem reclamou de um pênalti, né, que eu acho que não foi, mas que muita gente acha que foi. Aí tem a interpretação. Ali não tem discussão. Ali a bola foi no rosto. E os caras saem dizendo... Então tudo isso, além da fragilidade política do Flamengo, fora de campo, o presidente sabia o que fazer no final. Eu vou lá na CBF, não sei se adianta. Isso tudo cria uma situação em que o Flamengo vem sendo sistematicamente prejudicado. Aconteceu no sábado, aconteceu contra o Emelec, o Guaguá, jogador equatoriano, meteu o mãozão na bola, não deram nada. Aconteceu contra o River, um pênalti também com a mão na bola dentro da área e um gol em impedimento, e não houve nada. O jogo que o Flamengo foi beneficiado foi no Carioca contra o Botafogo, um gol do Rodolfo de cabeça. Mas jogos grandes, importantes, os 2 da Libertadores e o primeiro do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi prejudicado por arbitragem. Ou seja, se prejudica o Flamengo, o árbitro não tem medo, não tem receio nenhum. Agora, vai prejudicar o Palmeiras lá no Allianz Parque, vai prejudicar o Corinthians e Itaquera. Não. A chiadeira é muito grande. Mas o presidente até passou do ponto. Foi lá peitar o juiz, ele tem que ir na CBF a reclamar. Mas não é reclamar com DVD, ficar mostrando o celular, não. Tem que usar a pressão do clube que ele preside, que tem a maior torcida do Brasil, não para ser beneficiado, mas para que esse tipo de coisa não aconteça de forma tão sistemática. Agora, jogador de futebol, jogador experiente, que sai elogiando não, mas compreendendo o erro da arbitragem, coisa que nenhum rival vai fazer, é de uma ingenuidade que eu não consigo entender. Se todo mundo adotar essa postura, bacana, legal, vamos em frente. É que nem a história do fair play. Rodrigo Caio. Você fica sendo bonzinho ali do fair play e ninguém usa o fair play. Aliás, o jogador de futebol tem nenhum fair play. Digamos que alguém do Vitória tem a convicção de que a bola foi na cara do juiz. Alguém vai chegar ali e falar assim, professor, você errou, foi na cara, não foi na mão. Talvez o Rodrigo Caio. Né? Talvez o Rodrigo Caio. Ninguém faz isso. Por isso aquela polêmica do Rodrigo Caio foi tão grande. Você acaba sendo o bobo da história, porque só você é honesto, só você sabe, o que está acima do bem e do mal, que coloca seus interesses do seu time em segundo plano pela limpeza da competição, do jogo. E esses 2 jogadores, no final do jogo ainda, com tempo para pensar, eu imagino dentro do campo, ele vai falar o quê pro juiz? Professor, o senhor errou, mas a gente compreende. Eu concordo. Isso não existe, gente. Isso, pelo amor de Deus, isso é de uma ingenuidade. Acho que até o histórico... Ingênuo é o Aécio Neves, você não leu hoje? O histórico das declarações dos principais líderes do Flamengo indicam, mas a minha, sobretudo o Hever estava do lado, a minha impressão foi de que eles acharam pênalti também na hora. Eles confiam mais no juiz do que no colega do time. O colega reclamando, eles acreditam mais no juiz do que no companheiro. Olha o nível da coisa, gente.
Isso é um absurdo, pô. Sim. O cara fala, não foi no meu rosto. Não, mas o juiz marcou, acho que nós compreendemos. Ele deve estar com a razão, coitadinho, né? Ah, faça meu favor. Eu acho que vocês estão de maldade. Eu acho que não existiu essa complacência na hora do lance entre os jogadores do Flamengo. Não é complacência, eles acharam que foi não, eu achei complacência, eu acho que não, eu não estou convencido disso. Mas eu acho. Na hora eu queria ver mais, é que não temos. Compara. Não, podemos ver, pode parar o lance. Nós vamos falar de dois lances aqui que foram assim, erros claros. Vai. Compara a reação dos jogadores do Corinthians, naquele Corinthians e Palmeiras, quando foi expulso o Gabriel no lugar do Everton. O juiz viu, ele deu sequência à jogada, não ouviu, foi para escanteio, né? A bola chutada para longe e tal, ponto final, e segue o jogo. Ninguém é expulso, o jogo segue 1-0. E no segundo tempo, o gol do Flamengo não é validado por impedimento do nosso campeoníssimo, lá, o Willian, não. O que aconteceria nesse jogo, provavelmente? O Flamengo vencia, jogava melhor, 11 contra 11. O time de Vitória aqui entrou em campo no sábado, aliás, muito fraco. Fragílimo. Muito fraco, teve toda a possibilidade de virar o jogo, ainda tomou o segundo gol. E acabou empatando uma falha do Juan, que foi muito mal naquela jogada na cabeçada do Denilson, que fez o 2-2. Ou seja, é óbvio que o Flamengo saiu mais prejudicado. Agora, o que me chama a atenção, além da incompetência dos caras lá que estavam apitando, bandeirando, eu atrás do gol, não sei qual o verbo ali. Olhando, observando, mambaiando, sei lá. É isso. É alguma coisa assim. Mas tem morgando, na verdade eles morgam. Morgam, né? Quase. Tem um termo. Inclusive, ele fez até o gesto, né? Não é comigo, né? Inventaram já? Ele é atrapalhando. Observador? Observador. É uma outra coisa aí, mas ele é um. Tem um termo. Chinelinho. E tivemos também a arbitragem em xeque lá em São Januário. Algumas coisas em xeque lá, né? Alguns fatores. Roger Guedes também, né? Nossa. Sem dúvida nenhuma. A virada do Vasco para vencer na primeira rodada o Atlético com a polêmica do pênalti do gol da vitória. E parece que não há mais clima para o Roger Guedes permanecer no Atlético, né? Mas que carreira curta terá esse rapaz, né? Porque não teve clima para acabou logo o clima no Palmeiras. A esperança para a carreira dele, o problema é que, evidentemente, pelo que tem sido o histórico dele nos grandes clubes do futebol brasileiro, o interesse dificilmente haverá, pelo menos de lugares mais interessantes do exterior. Mas acho que assim, é a esperança daquele cara que quando sai do Brasil cai na real, sabe? Sim. Para de se achar a última bolacha do pagode. Especialmente se não for para o mercado tão interessante, vai para a Ucrânia. Exatamente. Porque já teve proposta no ano passado. Na Atalanta, né? E seguraram porque imaginaram, pode render mais e tudo, pode conseguir um negócio melhor. Aí o Palmeiras esperou um pouco, acho que os agentes dele também. Só que lá para cá ele só se desvalorizou. Pois é, só se desvalorizou e talvez fosse importante ir para uma liga ou para um lugar em que ele tivesse a consciência de que ele é pequeno ali, de que ele não é uma estrela, de que ele não é o cara... Porque ele não é, na verdade, nem uma estrela do Atlético, assim como não era uma estrela do Palmeiras, né? Era a chance da vida dele. Tanto o Atlético como o Palmeiras tinham jogadores maiores, tem jogadores maiores do que ele, e ele se trata como se fosse realmente o Cristiano Ronaldo. E, infelizmente, isso foi um problema para ele no Palmeiras, problema com o elenco mesmo, com os outros jogadores, e foi por conta dessa relação outros jogadores que a direção do Palmeiras resolveu vendê-lo. E com o Eduardo, e o Eduardo fez toda aquela coisa, tudo bem. Então, assim, se ele conseguir entender isso, futebol para ser um jogador, acho que importante, um jogador que vai ter uma carreira razoável, pelo menos, ele tem. É talentosíssimo, né? Ele tem talento. Sobre o lance específico, é que o lance envolve no início o Roger Guedes. A pichotada do Roger Guedes. Exatamente. Tudo isso envolveu o lance. Ele podia fazer qualquer coisa naquele lance, menos o que ele fez. Mas sobre o pênalti especificamente, tem uma questão simples até de analisar. O árbitro e o jogador envolvido. O Rildo, ele sempre procura o pênalti em todas as jogadas. Desde o ano passado, desde o ano retrasado, desde o outro ano, seja qual clube ele defende. Ele sempre procura o pênalti. Segundo, o árbitro, André Luiz Castro, já foi o árbitro mais caseiro do país. Na pressão, costumar apitar para o time da casa. Ele já tem vários anos de janela e tudo mais. Então, assim, se o Atlético tem a dupla informação, entrou o Rildo aqui e o árbitro é o André Luiz Castro, não encosta no Rildo na área, senão vai pênalti. E olha, e veja bem uma coisa, Arnaldo, houve um lance anterior no primeiro tempo, no Pikachu,
até mais claro. E que ele não deu. Pois é. Agora, de novo, dar um pênalti aos 48 do segundo tempo. Sim, você vai definir o placar do jogo. Eu lembrei tanto de você no Juventus e Real Madrid. Mas ele defendeu incondicionalmente o pênalti do Real Madrid. Não, eu não defendi. Deixa eu só esclarecer. Aquilo é um crime. Mas eu acho... Sabe o que eu acho legal? Vocês estão chegando na minha teoria por minhas tortas. Não, mas eu achei 30 minutos para resolver aquele jogo. Eu achei pênalti e não daria o pênalti. Pela circunstância todo o jogo. Eu também. Essa é a questão. Eu falei exatamente isso. É o que o Buffon falou. Ele viu o pênalti também, mas não... Naquele momento não, meu senhor. Eu acho que e até porque tem uma diferença, né? Tem que ser analisado sempre. Ali, no jogo de Madrid, você tinha 30 minutos para os times se resolverem. Então, aqui se resolverem... Aqui você está resolvendo... Exatamente. Se resolverem os pontos. Se resolverem com o seguinte adendo. Também, isso faz parte do jogo, se eu não dou o pênalti aos 48 pro Real duvidoso, naqueles 30 minutos, se tiver alguma dúvida, vai ser pro Real. E assim é o futebol. É o que o Mauro falou, não adianta a gente querer seguir o negócio, não é assim o jogo nunca foi assim. E se o Buffon e quem torce para a Juventus, que odeia o Real Madrid, tá defendendo que não dá o pênalti aos 48, então é porque o futebol é assim. Embora, se você for, teve uma carga no cara, paciência que ele é do Real Madrid e seja aos 48. Agora, eu não daria. Mas isso é futebol. Isso é você levar tudo em consideração antes de dar um pênalti. Não é o que fazem os nossos apitadores brasileiros, em sua maioria. Você falou do perfil do árbitro, né? O árbitro também conhece o perfil dos jogadores, né? E o Rildo o Rildo é isso. Ou seja, Rildo é isso. Pênalti no Rildo, se eu sou juiz, pênalti no Rildo. Lembra? E outros jogadores. Você lembra o Euler? Tem um momento que não tinha mais pênalti no Euler. É lógico, porque o cara se joga toda hora. Exatamente. Wagner Diniz, do próprio Vasco, lateral direito, era o campeão do mergulho na área. Joga na frente. Joga na frente e se joga. Então o cara que faz isso toda hora, automaticamente, eu vou desconfiar dele. Eu só vou marcar o pênalti quando for uma coisa muito escandalosa. Perfeito. Não vou marcar. Quer dizer, o jogador... Ele acaba pagando pela própria forma que ele constrói, porque ele é desonesto. Ele está o tempo todo se jogando, está toda hora forçando a barra, querendo enganar a arbitragem para tirar proveito. Imagina se todo mundo fizer isso. Já foi pior aqui no Brasil. Já teve momentos que nós tínhamos cada time com 2, 3 caicai. Hoje é menos. Sem dúvida. Você pega um Neymar no começo de carreira, um cara com futebol que tem o Neymar. Já um talento absurdo desde de menino. E era caicai. Sim, até diminuiu isso tudo. Por quê? Porque aí vai evoluindo e tal. O Cristiano Ronaldo fazia isso na Inglaterra e era zoado, era sacaneado. O Neymar chegou a fazer na Espanha, que era o piscineiro, né? Isso. Quando chegou. Não, aí vai aprendendo. Uma coisa desagradável na Olimpíada é que onde a seleção brasileira jogou, o Neymar era vaiado. Em Newcastle, em 2012, né? Pela imagem que ele construiu em alguns jogos até anteriores. Agora, o jogo em si, eu achei que o Vasco mereceu vencer, o Vasco jogou melhor, o Vasco lutou pela virada, o Vasco buscou o resultado, o Atlético não jogou bem, mas o pênalti para mim não existiu. Mas a reação do Vitor, do goleiro, foi de indignação com a atuação do seu time, ele criticou o próprio Atlético e cuspiu a abelha africana contra a arbitragem. Isso, sempre assim. Não é banana. É um problema recorrente. O Vitor não é banana. Ele pode sair derrotado, irritado, não pegou o pênalti, ele que é pegador de pênalti, não teve a menor chance, o Pikachu bateu muito bem. Mas, de novo, ninguém sai elogiando o árbitro. Isso não existe, isso é uma loucura. Você sai reclamando. Alguém acha que se fosse o time do Flamengo no lugar do time do Corinthians no jogo aqui da final do Paulista, quando o árbitro voltou atrás, ele ia voltar atrás? Não ia voltar atrás, porque ninguém ia pressioná-lo. Os caras do Corinthians fizeram ele voltar atrás. Sem dúvida. Aqui não. Ele ia cometer um erro. Sem dúvida. O pênalti não existiu. Mas os jogadores fizeram voltar atrás. E é a lembrança da expulsão do Gabriel. Que os jogadores não sabiam exatamente quem tinha feito a falta naquele bololô e quem foi, se foi o Gabriel, se foi outro, caiu, não caiu, e deu o cartão vermelho para o jogador do Corinthians. Mas eles foram junto com o jogador. Você confia no seu companheiro. Você não vai confiar no juiz? Depois vê como é que fica, amigo. Porque o seu adversário vai fazer exatamente isso. Então não dá para você ser gentil, né? Então o Atlético ontem não jogou bem, mereceu perder, mas não daquela forma. O Vasco poderia ter vencido o jogo sem esse pênalti ao brasileiro. Para mim o pênalti foi um absurdo e o pênalti do Rildo tem que ser, sim, um pênalti escandaloso. Por quê? Porque é um caicai, se atira toda hora, cava esse tipo de jogada sempre. É uma pena que é um jogador que é veloz e tal, poderia ter, não ter essa imagem. Mas gosta disso. Um dia se dá bem, e outros acaba não se dando bem. Né? Um jogador que estava até suspenso, né? Exato. Que é mais irônico isso. Suspenso pela lesão do João Paulo, mas conseguiu efeito suspensivo, sei lá o quê, e entrou em campo, acabou sendo o pivô. Aliás, o Atlético vem numa fase bem complicada, né? Porque perdeu o título mineiro,
né, na expulsão do Otero, fez o gol ontem, mas enterrou o time na final do Mineiro com aquela expulsão a 21 minutos. Perdeu para o São Lourenço reserva, jogando muito mal, e ontem novamente não jogou bem e perdeu o jogo. São 3 derrotas seguidas em 3 competições diferentes. Antes do intervalo, nós voltaremos com Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians e Cruzeiro no próximo bloco. Agradecendo aqui o Percival Bezerra, o termo é árbitro vigia. Isso, vigia. Ele é o vigia. Ele só vigia, mas não se manifesta. Ele não faz nada. Ele observando e tal. É o termo técnico, o termo utilizado. Esse é o termo, é o árbitro vigia. Isso me lembra um vigia. Isso me lembra um vigia que a editora Abril pôs pra mim quando houve a denúncia da máfia da loteria esportiva. Eu cheguei em casa um dia de madrugada, eu morava numa casa pequenininha, terra, lá no fundo, tinha um terrenão na frente e um portão alto. Então, combinado com ele, eu chegava, buzinava 3 vezes vigia. E ele abriu o portão pra entrar. Buzinei, 2 horas da manhã. Nada. Levanto, saí do carro, abri o portão e entrei com o carro. Luz alta. Ele encostado na parede, dormindo, que era uma beleza. Eu cheguei nele, pus uma mão no ombro e a outra no revólver. E tirei o revólver dele. Ele tomou um susto. Eu falei assim, amigo, é o seguinte. Que me matem, vá lá. Com a arma do meu vigia. Nem pensar. No dia seguinte, ele abriu e falou, faz favor. Sem vigia. Não, tira, sem vigia. Parece que ele virou árbitro de futebol depois. Fica ali ao lado do poste. Bandeirinha, alguma coisa assim. Intervalo, nós voltaremos já. Boa essa. Estamos de volta. Linha de passe, linha 1, nossa hashtag, para você seguir participando. Muito obrigado pelos tantos comentários chegando aqui. Linha 1, a nossa hashtag. Vamos agora de Corinthians e Grêmio, 2 dos times que mais brilharam em 2017, os 2 brasileiros que mais brilharam no ano de 2017. Tem até uma enquete em relação a 2 dos mais importantes jogadores dessas 2 equipes. Quem você levaria para a Copa do Mundo? Arthur. Puxa vida. Lá vem, vai complicar a enquete. Rodriguinho, Luan, ambos ou nenhum? Arthur. Não, tudo bem. Então nenhum. Ele acabou de responder. Nenhum. Né? Eu até levaria o Luan. Eu até levaria o Luan, mas eu não acho que a ida do Luan seja essencial. Que o Luan mude, tenha a capacidade de mudar grande coisa, embora ele tenha entrado na seleção olímpica, mas eu sei, a seleção olímpica, os adversários, todos muito frágeis e tal. O Arthur muda. O Arthur muda jogo. O Arthur tem qualidades de volante moderno que não se encontra toda hora por aí. Então eu levaria o Arthur. Quer dizer, não, eu respondendo ao Arthur, eu diria, eu levaria o Luan mais do que o Rodriguinho, sem dúvida. Mas... Não, eu acho que até não estou corroborando com o jogo. Eu gosto pra caramba do Arthur também. Não está aí descartada a convocação de um jogador de uma função como a do Arthur. A gente colocou aí na enquete 2 jogadores que se aproximam mais em termos de características. Exatamente. Né? Para deixar mais claro. Então, assim, o Luan que nem jogou a primeira rodada do campeonato, e o Rodriguinho está numa fase, e é o jogador mais decisivo do Corinthians. Porque aí o corintiano pode dizer, mas cadê o Cássio, cadê o Fábio? Isso. O gremista, cadê o Jeromel? O Jeromel tem aqui também. Jogador. E até assim, o Luan nem jogou, hein? O Luan não jogou a primeira partida. Não jogou no sábado. Não. Jeromel também não. Vai jogar, e não vai jogar na quarta-feira. O Luan não vai viajar. Para Libertadores. O Jeromel vai. O Jeromel também não. Isso. E o Grêmio venceu. Olha aqui. Um jogo importantíssimo. Sim. E da forma que eu abri falando isso. Você não presta atenção nas coisas que eu falo. Você acha que o fã de esporte fica 2 horas assistindo? A gente não pode repetir o assunto porque o senhor falou lá no comecinho. Tá. Que é o único visitante. O único visitante que ganhou. E qual sem foi dois jogadores essenciais, como o Jeromel e o Luan, e ganhou de um candidatíssimo ao título. Quer dizer, não é que foi o único visitante que foi lá em Curitiba e ganhou do Paraná. Ganhou do Cruzeiro, ganhou de um time candidato ao título. Ganhou 6 pontos. Não ganhou só 3. Ganhou 6 pontos. Entendeu? Eu acho que o Grêmio é o único time brasileiro que tem 4 jogadores que poderiam ir para a Copa. O Marcelo Groi, o Jeromel, o Luan e o Arthur. Ok, eu compreendo que o Marcelo Groi não vá,
Eu compreendo que o Luan não vá. Eu não compreenderei se o Jeromel e o Arthur não forem. E é curioso porque há um ano, antes do início do Brasileiro do ano passado, a gente não estaria falando sobre isso. Sim. Então, assim, a evolução deles e do time nas mãos do Renato é impressionante. Tem um jogador que foi fundamental na vitória com o Cruzeiro, que não é selecionável, não está no nível desses aí, mas é um jogador muito importante, foi decisivo contra o Cruzeiro, que é o Ramiro. O Ramiro é o jogador do Renato. Resgatado pelo Renato. Exatamente, é o símbolo do Renato, do trabalho do Renato no Grêmio. O primeiro jogo do Renato no Grêmio teve a presença estranha do Ramiro nessa função, completando o meio de campo pelo lado direito. Ele nunca mais saiu do time e virou uma solução. E o resto foi tudo sendo formado ali. E hoje o Grêmio joga, é competitivo, tem volume de jogo, encara qualquer adversário. Na casa do adversário. Na casa do adversário. Chegou a ter 70% de posse de bola no Mineirão. Uma posse de bola desse tamanho, né? Contra um adversário forte, né? Contra um adversário que também compete, que tem jogadores decisivos também. Então foi uma abertura assim, muito boa de campeonato. Jogo de estratégia, palmo de campo, entradas duras, a entrada do Kahneman, que valeu a expulsão, não foi a única. Não. Aquela entrada do Kahneman parece as nossas lá no futebol, tem que ser vermelho direto, quando a gente já vai para... Vocês fazem isso, bem que o Vitor Quando Bueno é a disse. última opção, não tem, nem eu pude contestar o vermelho. O pessoal do Grêmio reclama de algumas das entradas. Que o critério não foi igual. Principalmente uma do Ariel Cabral, Sim. né? O Ariel Cabral, o Edilson, Isso. outra. Mas acho que a vitória do Grêmio foi justa. E é uma vitória, como o Juca falou, concordo com ele. É uma vitória que, primeiro, fora da curva, né? O visitante ganhar. Poucos times devem ganhar do Cruzeiro no Mineirão. O Grêmio foi lá e ganhou 3 pontos. E eu acho que se o Grêmio quiser levar esse campeonato, se quiser, porque ele tem a Libertadores agora, vai ter a Copa do Brasil, como todos os times da Libertadores. Digamos que o Grêmio, desta vez, despreze a Copa do Brasil e só use os seus meios de semana para duas rodadas do Brasileiro até a Copa e para os Jogos da Libertadores. O Grêmio tem condição... Tomara, né? Tomara. O Grêmio tem condição de abrir vantagem. Eu vou dizer uma coisa para você. Quiser. Eu vou dizer uma coisa pra... Hoje, eu não tenho a menor dúvida disso. O Grêmio tem o melhor time titular do futebol brasileiro. Sim. Eu não sei se o Grêmio terá elenco de novo para tantas competições, se ele vai ter que fazer opções e aí o Palmeiras leva vantagem. Mas 11, o melhor time do Brasil hoje, mas hoje não, de algum tempo, é o Grêmio. Então, mas isso é curioso, né, Juca? Porque acho que assim, Grêmio e Corinthians, os dois times dos quais a gente fala até para analisar Luan e Rodriguinho, eles são tão semelhantes num aspecto e tão diferentes em outro aspecto. O aspecto da diferença é evidente. Beleza. É o tipo do jogo, né? É o tipo estético. do jogo que faz o Grêmio. Acho que plástico, não só plástico também, né? Evidentemente o jogo do Grêmio é muito mais plástico, mas também o volume de jogo, né? A quantidade de oportunidades criadas, o quanto o time joga no ataque, tem posse e tudo mais, e o Corinthians fazendo um jogo bem diferente, mas que tem sido tão eficiente quanto o do Grêmio. São estilos completamente opostos, mas apesar dos estilos opostos, acho que os dois técnicos, e não só os técnicos, porque para mim esse tipo de decisão tem que passar pela direção do clube também, pela presidência e tudo mais, os dois clubes acho que dependem demais da estratégia que vão escolher para a temporada. Porque tanto o Corinthians, né, que não está dando mais para duvidar de nada em relação ao Corinthians, como o Grêmio, por motivos óbvios, pelo bom futebol que joga com seu time titular, como você disse, o melhor time titular do futebol brasileiro, se fizerem a opção pelo Campeonato Brasileiro, serão fortes candidatos no Campeonato Brasileiro. Agora, o que não dá, pelo menos em tese não dá, é que com esses elencos você queira jogar 3 frentes ao mesmo tempo. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Aí não vai dar. Eu achar, e não que eu concorde, e eu sei que aí eu sou minoria, eu prefiro ver meu time campeão brasileiro do que campeão da Libertadores, mas aí eu sei que eu sou minoria das minorias. Mas eu estou contigo, acho que o brasileiro é... A opção
do Corinthians, me parece que, dada a redução do seu elenco, será apostar nos mata-mata. Até porque o Corinthians é o atual campeão brasileiro. Sim. Acho que para o Grêmio fica uma dúvida muito maior, né? Isso. Porque é o que você falou, em geral os times brasileiros, os clubes brasileiros priorizam a Libertadores, não tem nem dúvida. Por causa do Mundial. Agora... apanhar lá lembrando que no ano passado o Corinthians caiu precocemente dos mata-matas e pôde se dedicar ao brasileiro. No brasileiro, mas veja... Mas não caiu por opção. Mas a escolha caiu porque caiu. Nem na Sul-Americana. Não. Porque na Sul-Americana, quando vivia um momento conturbado no Campeonato Brasileiro e foi disputar o jogo lá na Argentina, foi com um time forte. Sim. É verdade. Diferentemente do Grêmio, que deixou mais claro o seu objetivo, foi deixando mais claro, o Corinthians foi meio que, vamos aqui, rodada a rodada, semana a semana e vendo o que aí dá. Chegou uma hora que não precisou mais fazer a escolha porque... Já estava fora mesmo. Mas depois o time também caiu muito. Fez um segundo turno ruim. Agora, nessa questão da enquete, eu acho que o Luan e o Rodriguinho, para mim, são jogadores de níveis bem diferentes. Né? O Rodriguinho é um bom jogador para um clube, muito útil ao Corinthians. O Luan é um jogador que eu, sinceramente, não sei como o Tite abre mão dele. Aliás, eu sei, a desculpa dele é que não encaixa na forma de jogar, e aí, desculpa, quem concorda com isso, eu não engulo essa conversa de técnico de que não encaixa numa forma de jogar, quando você está falando de 23 jogadores. Até por não encaixar nessa forma de jogar, ele pode ser um meia que dê a ele uma opção em determinada partida, ele pode ser o tal falso 9, já que ele não tem um centroavante titular absoluto, é o Gabriel, é o Firmino, quem vai jogar? Ele dá essa opção também, porque jogou no Grêmio assim com o Roger antes da chegada do Renato, e jogou bem, né? É um cara que já está... Não chegou, acho que no auge, como você falou há pouco, 27, 28 anos. Mas foi decisivo em Libertadores, aparece bem em jogos grandes. Então, um cara que já tem um currículo, né? É um jogador versátil. Tudo bem, talvez ele não se encaixe na formação inicial que o técnico imagina para a Copa do Mundo. Para mudar um jogo. Mas você tendo como opção ali, são 23, gente. Tem gente, geralmente não joga nem os 23 da Copa do Mundo. Eu não sei como o Felipão fez isso em 2002, mas joga 2 minutos você, para dizer que todo mundo jogou. Quando a coisa estava mais fácil, um jogo ou outro e tal. Mas... não dá para entender, eu não consigo entender mesmo, acho estranho e acho curioso como tanta gente engole essa desculpa do Tite. Né? O Tite fala, né, vai recuperar, e todo mundo acredita, é o pastor, e ninguém questiona, quase ninguém questiona, é assustador isso. E eu queria falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, a vitória do Grêmio, ok, concordo com tudo, espetacular, o time é ótimo, maravilha e tal. O senhor Mano Menezes, né, que é tão elogiado e tudo mais, vem numa sequência horrorosa, né? Interrompida por um momento brilhante, que é a conquista do título mineiro. Graças também a uma expulsão tola do seu Otero aos 21 minutos. Não fosse aquele cartão vermelho, o curso da história provavelmente seria bem diferente. 4 gols tomou do Racing, 3 gols tomou do Atlético, vem depois desse jogo, dos 2-0, na continha do chá, mesmo jogando com homem a mais desde os 21 minutos, não conseguiu derrotar o Vasco no jogo que precisava da vitória e agora perdeu em casa para o Grêmio. Né? Desses jogos aqui, só um não foi em Belo Horizonte, que foi o jogo na Argentina. É verdade. Um foi no Independência, mas foi em BH. O time não viajou, está sempre jogando ali, conhece o estádio. E os outros 2 últimos jogando no Mineirão. O Cruzeiro não marcou nenhum gol contra o Vasco, nenhum gol contra o Grêmio. Né? E tem um elenco caro, muito investimento, já tinha um elenco forte ano passado, contratou mais, deixa muito a desejar. Mas como ganhou um título, não importa as condições. Pouca gente vai olhar ali para tentar enxergar como esse título foi conquistado. Foi limpo, não foi desonesto. Mas num jogo atípico, com uma expulsão a 21 minutos, quando já vencia por 1-0. Ou seja, o Cruzeiro vem jogando muito pouco, não é de hoje. Aquelas vitórias sobre os coitadinhos lá do Campeonato Mineiro, aqueles times mais fracos e tudo, aquilo criou uma euforia que agora, quando o funil apertou um pouquinho, não estamos vendo. E é bom lembrar, na quinta-feira, às 7h30, 7h15, tem o jogo decisivo. Racing Vasco, na sequência... Universidade do Chile, que perdeu no domingo para o Colo-Colo no clássico chileno por 3-1. Rafael Vaz entrou no segundo tempo, não pôde pedir a derrota de sua equipe. Joga Laú contra o Cruzeiro. Perder aí é um desastre. Se os 2 brasileiros perderem, teremos o time chileno com 7 pontos, o time argentino com 7 pontos e os 2 brasileiros com 1 cada. Nossa, aí fica... É um cenário bem complicado, porque aí é o final da primeira metade, ou seja, disputados 9 pontos, tem mais 9, se está 6 atrás... É bem esquisito. Agora, o Vasco, orçamento menor e tal. O Cruzeiro, com tantas contratações. Eu também eu me decepcionei com o Cruzeiro. Eu me decepcionei. Eu não vi, a não ser os melhores momentos de Atlético e Cruzeiro, a decisão do Campeonato Mineiro. E, obviamente, que há de ter pesado muito a expulsão do Otero. Mas sábado, o Cruzeiro foi uma decepção. Uma decepção.
porque se deixou envolver de uma maneira infantil. No Cruzeiro, tirante o Fábio, que está sempre bem, me chamou muita atenção e eu fiquei feliz em ver como o Dedé voltou bem, né? Que zagueiraço que é o Dedé, né? Mas o time, Thiago Melo e o Thiago Neves, olha, nada. Não foi de encher os olhos, como muitas vezes não é, mas o Corinthians estreia vencendo. Venceu o Fluminense no fim. Quando foi de encher os olhos? Tem como montar uma lista de favoritos, sei lá, 4, 5 favoritos? Sim, por o Corinthians não tem. Pois é. O corintiano tá assim, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi o Corinthians de encher os olhos, a última vez que você viu? Eu sei te dizer exatamente qual foi o último jogo de encher os olhos que eu vi do Corinthians. De encher os olhos. Falar, bah! Que coisa. 3-0 no Atlético Mineiro, no Horto, quando o Corinthians foi campeão brasileiro de 2015. Foi uma partida extraordinária do Corinthians. Extraordinária. Um jogo para ganhar do Barcelona numa tarde feliz do Barcelona. O Renato Augusto, o Jadson estava voando. Exatamente. Não, mas peraí, no ano passado o Corinthians fez um jogo no campo do Palmeiras, ganhou por 2-0. Mas não foi de encher os olhos. Eu achei impecável. Não, o Palmeiras não criou nenhuma situação. O Corinthians deu 3 chutes, fez 2 gols e levou 3 pontos para casa. Eu sei. Tá dizendo que o time do Carille não jogou nenhuma partida. Não, o Carille, eu mudei de nome. A minha homenagem ao Carille lembrando aqui agora. É de tal ordem. Exatamente isso. A vitória sobre o Vasco São Januário no passado. Sim. Meteu 5 no Vasco, logo no comecinho do campeonato. Passou o trator. O Luiz Fabiano meteu 2 gols, empatou o jogo, o Corinthians fez 3, 4, 5. Isso. O jogo estava 2-2. Em dado momento. O Corinthians tomou o gol, né? O Vasco fragílio. Durante várias rodadas só tinha tomado só aqueles 2 gols. Então, mas veja, eu estou dizendo assim, você está desvalorizando o seu clube. Não, você sentar para ver um jogo como eu sento para ver o Grêmio. Ou como eu sento para ver o Manchester City, para ver o Barcelona, para ver o Bayern Munique, ou para ver o Real Madrid. Não tem isso. Não tem. E nem pode ter com grupos que o Corinthians tem. Daí eu só valorizo ainda mais o Fábio Carille, que ontem, por sinal, se você olhar bem, tirou do banco os 2 jogadores que resolveram o jogo. A enfiada do Michael pro Sheik, o Sheik vai na linha de fundo, cruza para trás, e esse cara abençoado, Rodriguinho, que fez os últimos 4 gols do Corinthians. E em que circunstâncias? No final do jogo contra o São Paulo, pênalti. O Corinthians elimina o São Paulo. No primeiro minuto contra o Palmeiras, pênalti. O Corinthians elimina o Palmeiras. Aos 45 ontem do primeiro tempo e aos 40 do segundo. Claro que tem... Jogador um pouco decisivo. E sim, mas então, o que tem de diferente, e acho que o Casagrande ontem fez referência a isso. O Tite, o Carille, conseguiram mudar o comportamento do torcedor do Corinthians. Eu só tinha visto um cara fazer isso, o Sócrates, no começo dos anos 80. Que ele falava para a torcida: o problema do Corinthians, nós perdemos jogos porque vocês querem que a gente vá no embalo de vocês, e a gente vai, se abre, toma um gol da Ferroviária e vira um terror. Esperem que o gol vai sair naturalmente. E o gol saía naturalmente aos 30 do segundo tempo, aos 35 do segundo tempo, aos 42 do segundo. A torcida começou a acreditar. Eu olhava para aquilo e dizia: não é possível. Não é possível, eu já vi essa torcida fazer coisas mal, acabar com carreiras de gente brilhante por não ter paciência. E a torcida do Corinthians hoje tem uma profunda paciência. Claro, está enfarada de títulos e, claro, mudou o perfil do torcedor que vai a Itaquera. Não é mais aquele cara. Mas eu acho que mesmo o pessoal das organizadas, os poucos que conseguem ir, de repente, tendo sem ter aquele cartão de crédito Platinum, Black, não sei o quê, né? Eu acho que esse entendimento acho que já é geral do torcedor corintiano, porque foi justamente com essa maneira de encarar os jogos que o Corinthians conseguiu alcançar as sonhadas glórias que o clube buscava há tanto tempo. Agora, ontem me chamou a atenção a reação do Abel depois do jogo, que ele estava inconformado. Achou injusto o resultado. Eu acho que o resultado foi justo por uma razão muito simples. O Fluminense atacou, jogou até uma boa partida, criou situações, poderia ter virado, quando estava 1-1, teve chance de virar o placar. Agora, não dá para você permitir que o Rodriguinho cabeceie na frente do Gum para fazer 1-0, e depois o Sheik, que aliás, eu até disse aqui que não acreditava no Sheik, e estou
estava enganado, o que tudo indica, porque ele tem realmente participado bem. Já renovou o contrato. Inclusive, ontem, ele cruzou a bola para o segundo gol. Sim. Foi. Entrando em fragmentos dos jogos, ele consegue ser útil, de fato. Então, mas tem que ser assim, né, Isso, mano? Tá exato. muito claro. Não pode ser a esperança do time. Ele é um cara para ajudar em alguns momentos. Quando ele começou jogando, em geral, ele deixou... O Pinheiro jogou a final da carreira na Juventus assim. Então o Sheik pode muito bem jogar no Corinthians dessa maneira, né? Não dá nem para comparar os dois jogadores. Mas cruzou a bola para o gol e também a falha do segundo gol, quando o Rodriguinho ainda dá um passinho para trás para poder fazer o gol e finalizar sozinho, né? Parecer coisa de treino. Um time que tem uma defesa que toma 2 gols como tomou o Fluminense, não pode reclamar do resultado. Não adianta você produzir um bom futebol em alguns momentos, criar situações. Todo mundo agora, o Brasil está descobrindo que o Ayrton Lucas é um bom lateral. Quem vê os jogos do Fluminense desde o começo do ano já sabe disso há algum tempo. Uma das boas chances, inclusive, foi um chute cruzado dele que passou rente à trave do Cássio. Mas o Fluminense tem que arrumar essa defesa. O Fluminense não pode tomar esse tipo de gol. 2 gols que o Rodriguinho foi muito bem, óbvio, tem todos os méritos, mas o primeiro, então, o Gum não está marcando ninguém. Ele se antecipa algum e desvia. Cara, o Rodrigo tem 1,77 m, o Gum deve ter uns 3 metros de altura. Foi que nem o gol que ele fez no meio da defesa do São Paulo. Né? Exato. Que tinha se comportado tão bem até ali. Então. E no caso ontem foram 2 vacilos. E essa é uma outra qualidade do time do Carille, como era do time do Tite. O time do Corinthians fica concentrado do primeiro ao último minuto. Essa é uma característica... O time tem uma consciência de que o detalhe pode ser decisivo. É isso. Isso é fato. Vamos ao intervalo, nós voltaremos com palpites no próximo bloco. Prepare o print. É mesmo, tem Libertadores.